Olá, amigos e amigas, dando sequência às nossas aulas de Direito Constitucional. Nós vimos toda a Constituição Federal, né, todo o artigo 5º da Constituição Federal, os incisos que caem para todos os concursos, né? Não existe um concurso sequer, que eu recorde, pelo menos, aí, que não caia o artigo 5º. Então já vimos os 79 incisos, só falta aqui 4 parágrafos aí para concluirmos o artigo 5º. A partir de agora nós teremos alguns artigos que leremos aí nos direitos sociais e direitos à cidadania, por aí vai, né, que não caem para alguns concursos, mas cai para uns, não cai para outros, né, e eu colocarei os títulos ali no meu Instagram ali, e dividirei também lá no YouTube, e também colocarei o título para o Facebook, né, para ir facilitando ali a localização, né, para aquelas pessoas que estão me acompanhando aí nas aulas. Antes de falar aqui sobre a Constituição Federal, eu gostaria de dar algumas informações, assim, umas dicas que eu considero importantes para concurso público, tá? Nós estamos estudando para 4 concursos, 3 policiais e 1 para o Corpo de Bombeiros Militar, né? E para o magistério. Os concursos policiais é importante que você além da prova do teste, da prova escrita, nós temos as demais provas, né? E dentre elas aí o teste físico. Então, eu infelizmente já vi alguns ex-alunos aí saírem muito bem no teste, na prova escrita, né? Ficarem muito bem classificados e serem aí, e rodarem nos concursos por não conseguirem fazer as provas ali do teste físico, não alcançarem os índices mínimos, né, exigidos ali pelos editais. Então, eu aconselho que vocês leiam os editais dos concursos de vocês, que são facilmente encontráveis aí na internet, e se preparem, pessoal. O preparo físico, ele é como um preparo teórico, né? Ele exige tempo e dedicação, não é do dia para a noite. O dia que vocês fizerem a prova escrita, né, e sair o resultado da escrita, vocês terão muito pouco tempo para se preparar aí para as provas físicas aí. Normalmente cai barra, flexão abdominal, né, corrida. Alguns caem natação, que é o caso da Polícia Federal. Então, leiam o edital com carinho e façam uma preparação para esses concursos aí, uma preparação completa, tá? Não só com a prova escrita, mas também para o teste físico, e também percebam ali, leiam alguma coisa sobre os exames psicológicos também, tá? Que muita gente roda no exame psicológico e existem algumas peculiaridades aí que eu aconselho vocês a conversarem com psicólogos, né? Eu não me aventurarei aí a falar logicamente sobre essas peculiaridades aí, porque não é minha praia, tá? Não faz parte da minha formação, tá? Mas existem, conheço algumas, mas não falarei aqui, tá, pessoal? Seria muita leviandade minha entrar em áreas que eu não conheço. E também, né, aproveitando, provas daqui do Rio Grande do Sul, sempre cai a língua portuguesa, a prova de língua de português, né? E são provas relativamente difíceis aí, não são muito fáceis. Então, também os aconselho a procurarem um professor de português presencial ou na internet, né, ou um cursinho, mas se prepare para o português, que o português é um grande divisor de águas aí nos concursos aí do estado do Rio Grande do Sul, tá? Muita gente sai muito bem na prova de legislação, por exemplo, e acha que sabe português e chega na hora, não conhece aquelas regras ali, né, de gramática que caem bastante, tá? Então, procurem professores que vocês conheçam aí para correr atrás, para aprender a língua portuguesa conforme os editais pedem, tá bom? Nós falamos aqui o artigo 5º, o inciso 79, e tem 4 parágrafos aqui que são importantes para nós concluirmos, tá? O parágrafo primeiro da Constituição, parágrafos são 2 cobrinhas assim, tá? Se fala parágrafo, inciso em numeral romano, tá? Então, o parágrafo primeiro, ele fala que as normas essas que nós vimos de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Elas não podem ter, então elas são auto-aplicáveis, né? Então, tudo isso que a gente viu, esses 79 incisos, devem ser aplicados independentemente de uma norma regulamentadora, de uma lei que regulamente, né? Lembrem lá do remédio constitucional chamado mandado de injunção, que a gente viu na aula passada, né? Uma pessoa que não possa usufruir um desses direitos aqui previstos aqui, porque falta uma norma regulamentadora, basta entrar com esse remédio constitucional para que o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário faça cumprir aí
essa determinação aqui aplica-se imediatamente. O cidadão ele não pode ser prejudicado aí pela morosidade do poder legislativo, tá? Aplicação imediata. Essas normas de direitos fundamentais, tá? Essas que nós vimos aqui, até o momento. O parágrafo 2º, ele abrange, ele diz assim, ó, que esses direitos e garantias da Constituição que nós vimos, fundamentais, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Os princípios adotados por ela, o quê? Que é ela? A Constituição Federal, tá? Ou tratados internacionais que o Brasil faça parte. Então, esses 79 incisos que nós vimos aqui, que são fundamentais, direitos fundamentais, se diz no direito, um rol meramente exemplificativo. Outros princípios e regimes, então isso aqui é só o mínimo, é considerado o mínimo de direitos fundamentais, né, para que as pessoas tenham dignidade, tá? Então, outras normas que sejam benéficas e que tenham direitos humanos, né, de outros diplomas jurídicos, aplicam-se também. Também, isso aqui não esgota, né, esses 79 incisos não esgotam os direitos fundamentais das pessoas, né? Então, normas, inclusive leis, né, que tratem de direitos humanos, devem ser aplicadas, tá bom? E também normas aí, internacionais, tratados internacionais que o Brasil faça parte de direitos humanos, tá bom? Essa questão dos tratados de direito internacional, eu vou explicar incorporação de normas de direito internacional no Brasil de forma bem simples, porque não cai na nossa prova, tá? Mas o presidente da República, ele faz o acordo, a convenção internacional, para qualquer norma, tá? Pode ser uma norma de direito comercial, para exportação e importação de algum produto, alguma coisa. O presidente faz um acordo via Itamaraty, que é a parte diplomática do Brasil, faz um acordo. Esse acordo lá, ele é submetido à apreciação do Congresso Nacional, né, que são os nossos deputados federais e senadores, que concordando com esse acordo, eles fazem um decreto legislativo, permitindo, né, e encaminham novamente para o presidente da República, que ratifica ali, né, e promulga. A partir desse momento que ele promulga aquele decreto legislativo, aquele acordo internacional, aí que entra em vigor no nosso país, de fato, né? E a regra geral, quando o Brasil faz um acordo internacional que é ratificado aí por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional, mais a posterior promulgação pelo presidente da República, porque todas as leis são promulgadas pelo presidente, tá? É o rito tradicional aí que segue, né, as leis ordinárias, nossas leis complementares, né? O Tratado Internacional não é diferente, tá? Quando ele ingressa no nosso país, então que esse tratado passa a fazer parte, cumprido esse rito que eu falei para vocês, ele tem status de lei ordinária, lei federal ordinária. Então ele está em pé de igualdade com outras leis. Uma lei ordinária é uma lei que precisa somente de maioria simples do Congresso Nacional, né? Os nossos deputados e senadores, em metade mais um, tá? O processo legislativo também não cai, mas para vocês entenderem, é mais fácil o procedimento, né? Então ele entra em status de uma lei, como o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei ordinária, né? Um exemplo. Só que se falarmos de tratados de direitos humanos, isso faz parte é importante para a nossa prova, tá? Para todas as provas que estamos falando. Se for um tratado que fale de direitos humanos e for aprovado dessa forma que eu acabei de dizer, de uma forma simples, né? O presidente assina, vai para o Congresso faz um decreto legislativo, volta para o presidente e ele promulga. Se for dessa forma, o nosso Supremo Tribunal Federal diz que esses tratados, dessa forma, estão acima das leis, então eles não estão equiparados com a lei ordinária, tá? Falando somente de tratados de direitos humanos. Então, tratados internacionais aprovados dessa forma simples, eles são supralegais, o STF diz, são supralegais, tá? Por isso, lembrem do depositário infiel lá que nós vimos, né? Que tem um tratado de direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que nós falamos. Ele foi aprovado dessa forma que eu acabei de dizer para vocês. E o depositário infiel, então, por ser uma norma supralegal, né, acima da lei, que é o Código de Processo Civil, que fala da prisão civil por dívida, né, no caso do depositário infiel, como ele está acima da lei, o Tratado de Direitos Humanos aprovado dessa forma, ele subrogou, ele fez com que aquela lei não se aplicasse mais. Então não existe mais a prisão depositária infiel. É dessa forma, tá? Isso aqui sempre teve na nossa Constituição, esse parágrafo 2º. A nossa Constituição Federal inovou
no ano de 2004, com a Emenda Constitucional 45, quando ela falou da possibilidade de aprovação de tratados de direitos humanos pelo rito de emenda constitucional. É diferente de lei ordinária, que é a maioria simples. O rito de emenda constitucional é da seguinte forma: passa 2 vezes no Congresso Nacional, em cada casa. Um projeto de lei, ele vai passar 2 vezes na Câmara Federal e 2 vezes no Senado. E a votação é um quórum qualificado, que se chama. O quórum são 3/5 dos votos dos membros. Então, uma emenda, isso é um mesmo redação, é mesmo, né, o quórum que se exige para uma emenda constitucional. Se um tratado de direitos humanos, só existe essa possibilidade para esses tratados, tá? Tratados de comerciais não existe, por exemplo, tá? De direitos humanos for aprovado dessa forma, essas normas de direitos humanos entram com status de emenda constitucional. É como se fosse a nossa Constituição Federal. Nós temos alguns tratados que já foram aprovados dessa forma, tá? Nós temos, eu até nem anotei aqui, mas eu sei mais ou menos de cor, tá? São 3 tratados de direitos humanos que falam a respeito de pessoas com deficiência, tá? Convenção Internacional de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, Protocolo Facultativo da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, tá? Tratado de Marrakech e Convenção Interamericana contra Racismo, Discriminação Racial e Formas de Correlatas de Intolerância. Então, esses são os 4 que nós temos até hoje, feitos até o momento, que falam de pessoas com deficiência e de racismo, que foram aprovados no rito de emenda constitucional, que é o que está no parágrafo 3º do artigo 5º, tá? Então, esses tratados, eles não são supralegais somente. A supralegalidade que eu falei do parágrafo 2º é um tratado que é aprovado daquela forma simples, por maioria simples. Não esqueçam disso, que esse parágrafo 2º já está na Constituição Federal desde 1988. O parágrafo 3º foi inserido em 2004, com a Emenda Constitucional 45. De 2004 para cá é que existe essa possibilidade. De lá para cá, nós aprovamos 4 tratados internacionais, então, para esse rito. Significa que é como se fosse aquele tratado fazendo parte do corpo da Constituição Federal. E, consequentemente, ele está acima, no topo do ordenamento jurídico. A Constituição, ela dentro daquela pirâmide do Hans Kelsen, né, que eu falei para vocês lá nas aulas iniciais, né, da hierarquia das normas, a Constituição está no topo da pirâmide. Todas as normas que estão abaixo dela devem deve cumprir aí os seus preceitos, sob pena de inconstitucionalidade, tá? Pessoal, isso aqui é um pouquinho complicado. Se tiverem dúvida, mensagem via Instagram e WhatsApp e Facebook, tá bom? Por fim, aí também em 2004, que é a Emenda 45, o Brasil aí foi inserido aqui que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, tá? O Tribunal Penal, o direito internacional, os países, eles têm soberania, eles não são obrigados a se submeterem a essas cortes internacionais como o Tribunal Penal Internacional, tá? Ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, conforme nós veremos. Eles não são obrigados. Mas o Brasil voluntariamente se submeteu. Está aqui, no artigo 4º, no parágrafo 4º do nosso artigo 5º. Se submete. Essa corte, ela serve para julgar crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. E algumas pessoas já foram julgadas por esse Tribunal Penal Internacional, tá? Nós falaremos sobre essas cortes aqui, penais internacionais, quando estudarmos os direitos humanos, tá? As leis que caem, os decretos aí, os tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, tá bom? Para os nossos concursos. Era isso. Forte abraço. Concluímos então o nosso artigo 5º. Próxima aula gravarei uma aula para a Polícia Federal e Polícia Civil aí que fala dos direitos sociais, que não cai para os demais concursos. Tudo de bom.